A paz do Senhor, meus irmãos. Boa tarde, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus, e eu espero que vocês também estejam todos bem, com saúde, com vida. Estou um pouco sumida aqui do canal, mas o motivo é sempre o mesmo. Eu jamais, meus irmãos, vou estar vindo aqui, como eu já disse a vocês algumas vezes. Se Deus ele não me direcionar, eu não estarei gravando vídeo para o canal, porque esta não é a minha intenção de ficar vindo aqui falar algo que Deus ele não testificou no meu coração. E eu quero dizer a vocês que sejam bem-vindos mais uma vez. Você que está chegando agora, seja bem-vindo. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. E para quem não me conhece, eu me chamo Franciele, mas podem me chamar de Fran. Meus irmãos, eu estou aqui examinando a palavra do Senhor, como sempre, meus irmãos. O cristão, para se manter de pé nos dias difíceis, eles têm que estar com a sua casa firmada sobre a rocha, que é Jesus. Porque quem se firma na palavra, na obediência a Deus, nos dias difíceis, meus irmãos, Deus ele vai permitir que vocês continuem de pé. Porque quem constrói a sua casa na rocha nunca vai cair, nunca vai se romper. Meus irmãos, vocês não se incomodam, porque aqui tá tendo tanto bichinho, e esses bichinhos, eles coçam e dói. Não sei como vocês chamam aí, mas aqui incomoda bastante. Então, meus irmãos, eu queria dizer a vocês que as pessoas que obedecem à palavra de Deus, elas nunca vão voltar com as suas mãos vazias. Eu estou lendo aqui no livro de Êxodo, capítulo 16 e versículo 4, que eu quero estar deixando para vocês, para sua meditação, que está escrito assim: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção, para cada dia, para que eu veja se andam em minha lei ou não. Percebeu, meus irmãos, que a palavra do Senhor nos diz que esse povo, eles saíram do deserto, a partir do deserto de Elim, e vieram ao deserto de Sim. Deus permitiu esse povo passar por um caminho mais longo, porque o que Deus queria, meus irmãos, era tratar esse povo, porque Deus diz: esse povo, se eu for com este povo pelo caminho mais perto de chegar aonde Deus havia prometido, algumas dessas pessoas, se elas tivessem desejo de se arrepender, elas voltariam para trás. Então, como Deus ele sabe de tudo, ele sabe de todas as coisas, Deus então levou esse povo para o deserto. E é desta maneira, meus irmãos. Deus, ele sabe, meus irmãos. Ele sabe até onde eu e você suporta. Ele poderia simplesmente, nas nossas vidas, entregar a vitória nas nossas mãos? Sim, Deus poderia, meus irmãos. Mas o que acontece é que quando alguma coisa é muito fácil, que as pessoas conseguem com muita facilidade, não tem valor. A pessoa costuma achar que é uma obrigação da parte da outra em fazer aquilo. E nós sabemos, meus irmãos, que não é bem assim. Que as coisas, para ela ter... nós sabemos que é assim. Quando as coisas são fáceis, o ser humano não valoriza, não sabe o preço que custou. Então, meus irmãos, Deus, ele levou o povo para o caminho mais longe, porque Deus queria mais uma vez operar maravilhas, assim como ele fez. Ele disse na palavra dele que ele fazia maravilha, ou seja, as 10 pragas foram operação de maravilha que Deus operou ali no meio daquele povo do Egito, para eles saberem quem era Deus. O Deus que fez os céus e a terra, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Meus irmãos,
Então, Deus levou esse povo, meus irmãos, porque ali ele já havia planejado de destruir o povo do Egito, o povo de Faraó, no meio do Mar Vermelho, porque ali ele disse na sua palavra, seria uma maneira do nome dele ser glorificado. Então, foi o que aconteceu. E a palavra do Senhor nos diz que Deus, depois que Deus passou o Mar Vermelho, que morreu Faraó com cavalos e cavaleiros, e Deus foi glorificado pelo aquele povo. E o povo, meus irmãos, só que Deus, ele conhece o coração das pessoas. E a palavra do Senhor nos diz que Deus, ele nos leva para o deserto para saber exatamente o que está no nosso coração, para nos provar. Porque, sabe, as pessoas quando tá tudo bem, quando tem muita bonança, quando as coisas estão de vento em popa, é muito fácil adorar a Deus. Agora, Deus, ele quer ter um relacionamento com você, um particular com você, no deserto, para saber se realmente você o ama. E foi exatamente o que Deus fez com esse povo, levou eles pelo um caminho mais longe para ter um particular com essas pessoas. Então, a palavra do Senhor nos diz que eles começaram a murmurar, pedindo água, quando eles chegaram em Mara, num rio que ele era amargo, e depois Deus tornou aquela água doce. E o povo continuava murmurando, era melhor nós ter morrido lá, será que lá não tinha cemitério? Ô meus irmãos, quer atrasar o que Deus tem para a sua vida, começa a murmurar. Se você quiser atrasar as bênçãos do Senhor para a sua vida, começa a murmurar para vocês verem se vocês vão sair do lugar. Vocês vão continuar rodando assim como esse povo ficou 40 anos no deserto, sendo que eles podiam ter passado com 40 dias. Então, Deus, ele disse que eles começaram a murmurar por causa de alimento, eles estavam com fome. Eles diz mais uma vez a Moisés e Arão que eles sentiam falta do Egito. Sentia falta do Egito, das panelas de carne, das porções de pão que eles comiam até se fartar. Mas para os leitores da palavra vão saber que mais atrás, aqui na leitura, esse povo, eles estavam bravo com Moisés, porque disse a Moisés, porque depois que Moisés foi a Faraó, Faraó disse que não daria mais palha para eles. Não daria, eles teriam que buscar as palhas, os restolhos, para fazer os tijolos, e não iria diminuir o tempo de trabalho, a carga de trabalho, e os tijolos eles teriam que produzir com a mesma qualidade, e eles estavam sofrendo, eles não aguentavam mais aquilo. Você está vendo, meus irmãos? Muitas das vezes Deus, ele permite o ser humano passar por alguma situação para quando Deus virar a roda, sabe, essa situação sua, você glorificar o nome do Senhor e se lembrar da onde Deus te tirou. Mas esse povo, meus irmãos, eles não a lembravam, não. Eles a lembravam sabe, da comida. Eles não a lembravam que Deus tirou eles daquele sofrimento. Eles queriam voltar para lá, sendo que eles viram a operação de maravilha, as pragas, 10 pragas que Deus tinha permitido no Egito, e nenhuma dessas pragas atingiu o povo de Israel. O povo de Israel ficaram intactos, ilesos, não acontecia nada com eles. E eles continuavam murmurando. Eles viram a glória de Deus, sabe? O mar se abria, a coluna de nuvem de dia e de fogo à noite, e continuavam murmurando. Então, meus irmãos, Deus disse a Moisés e disse... Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu vejam se andam em minha lei ou não. Percebeu, meus irmãos, que Deus ele está o tempo todo querendo saber se eu ou você está disposto a obedecer à lei.
Obedecer a lei, meus irmãos, é obedecer a palavra de Deus. E hoje em dia, meus irmãos, as pessoas ficam falando que nós não vivemos no tempo da lei, nós estamos no tempo da graça, hoje nós podemos tudo. Sim, nós não estamos no tempo da lei, mas nós estamos no tempo da graça. Mas a lei, que é a palavra de Deus, ela não muda. Ele quer obediência, dedicação, sabe, meus irmãos? Uma vida íntegra, de obediência a Ele, a sua palavra, de santidade. Você vê, meus irmãos, as pessoas fazendo cada coisa que entristece o coração de Deus e estão achando que estão caminhando para os céus. E Deus, meus irmãos, Ele não gosta de mistura, não. Como você diz que você serve a Deus e você anda, sabe? Você anda de mão dada com o mundo. Eu já fiz um vídeo aqui no canal e disse para vocês que antigamente, antes do meu filho mais novo, vai fazer 10 anos. Vai fazer 10 anos meu filho mais novo. Tem 10 anos que eu voltei para a presença do Senhor. E quando eu estava lá no mundo, eu cortava meu cabelo, pintava, de tudo, meus irmãos. De tudo que o mundo faz, eu fazia. E como eu nasci e me criei em uma família cristã evangélica, eu sei o que é servir a Deus. E esse evangelho, sabe, de garapa que o povo tá pregando aí, não é evangelho de Cristo, não. Porque o evangelho de Cristo é santidade do corpo, da alma, do espírito, santidade, santificação. Devemos ser, meus irmãos, natural como Deus nos criou. Para você, mulher, ficar bonita, você precisa sim tomar banho, vestir uma roupa composta, que não vai mostrar as suas vergonhas, os seus, sabe, os seus seios, o seu corpo, não vai fazer homem cobiçar o seu corpo. Sabe, se guardar, ser quem você é, como Deus te criou. E as pessoas, meus irmãos, estão fazendo uma mistura muito grande. E a palavra de Deus, ela não muda. Não muda. Muitas pessoas vão ter uma grande surpresa quando Jesus ele voltar. Vão achar que estão salvos, vivendo uma vida de qualquer maneira, e vão ter uma grande surpresa. Por quê? Porque não quiseram obedecer à lei, à palavra de Deus. E muitos vão falar, mas nós não estamos no tempo da lei. Mas a lei, meus irmãos, é a palavra. O que Deus ele deixou estabelecido é o que vale para essa geração que nós estamos vivendo, como as passadas e as que virão. A palavra de Deus, ela não muda. Ela é a mesma. E só vai herdar salvação, vida eterna às pessoas que estiverem dispostas a abrir mão do eu. Porque a palavra do Senhor nos diz, meus irmãos, aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo. O negar a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Se você não nega, meus irmãos, a sua vontade, você não está seguindo Jesus. Você está seguindo as suas próprias vontades. As coisas do mundo, meus irmãos. A Bíblia nos diz, não vos conformeis com as coisas deste mundo. Não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque a Bíblia nos diz, aquele que ama o mundo, o amor de Deus, o amor do Pai não está nele. Então, como as pessoas diz que está servindo a Jesus e anda de mão dada com o mundo? Nunca conheceu, meus irmãos, nunca conheceu a Jesus, nunca conheceu essas pessoas, nunca conheceu Jesus. Eu falo sem medo de errar, porque, meus irmãos, o Espírito Santo, ele é, sabe, maravilhoso. Quando ele se aproxima, ele mora dentro de você, ele mora dentro de mim. Casa suja ele não habita. Quando você vê uma pessoa que faz as vontades dela, faz o que quer da vida, o Espírito Santo não está mais ali. Porque uma pessoa, quando ela é direcionada por ele, ela não faz as suas vontades, ela faz a vontade dele, a vontade de Deus, entendeu? É uma pessoa que a sua alma é sensível, uma alma quebrantada. Quem já, meus irmãos, pisou nos santos dos santos, não quer saber, meus irmãos, viver tomando essas garapas do mundo, não.
Eu olho e vejo a situação que está o mundo e todos os sinais apontam para o fim. Jesus, ele está voltando. E hoje eu quero dizer para você, conserte a sua vida, mulher ou homem que vai estar assistindo. Abandona as vaidades, meus irmãos, as coisas dessa terra aqui e essas coisas da terra aqui é tudo ilusão. É uma grande ilusão e as pessoas andam tão preocupada com a opinião das outras pessoas, o que as pessoas vão achar da sua aparência, o que vão falar, meus irmãos. A única preocupação que nós entregamos a nossa vida a Jesus é como nós vamos agradar a Deus, porque a palavra do Senhor nos diz: buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, se preocupe da maneira que você vai agradar a Deus, como você vai obedecer a palavra. E as demais coisas, Deus ele mesmo ele faz. É no seu casamento, na sua casa, na sua vida espiritual, financeira, material, em todas as áreas, meus irmãos, é Deus que faz. Mas nós devemos só andar na obediência. A palavra do Senhor nos diz no livro de João: aquele que me ama guarda a minha palavra. Então, meus irmãos, obedeça a palavra de Deus, se volte mais para Deus, se firme na palavra. Fácil, não é fácil, meus irmãos, porque a palavra do Senhor nos diz que a carne atenta contra o espírito, e às vezes nós estamos cansados, é muito serviço, atarefado, sabe, meus irmãos, aqui onde eu moro, eu cuido da minha casa, eu mexo com leite, com queijo, eu tenho cuidado da sede. E eu não abro mão, meus irmãos, de tirar o meu tempo para ler as Sagradas Escrituras, para oração, para jejuar. Nós temos que nos esforçar, meus irmãos, porque o céu vai ser tomado a muito esforço. Então, hoje eu quero te incentivar. Se esforce, tenha bom ânimo. Deixe algumas coisas aqui para fazer depois, faça primeiro para Deus, Você não vai deixar a sua casa, a sua família procrastinar, serviço, virar bagunça, não. Não é isso que eu estou dizendo. Tire tempo para Deus. Muitas pessoas falam: eu não tenho tempo, mas o tempo, meus irmãos, quem faz somos nós que fazemos o tempo, nós que separamos tempo e vai dar certo. Meus irmãos, fiquem todos com Deus e que Deus continue abençoando a vida de vocês poderosamente. E que essa palavra, meus irmãos, é simples, sabe? Mas eu sei que foi Deus que colocou no meu coração para mim estar trazendo aqui e ter endereço certo. Porque senão, meus irmãos, eu nem estaria aqui, porque eu tenho tanta coisa para fazer ainda. E se não fosse Deus me direcionando, eu não estava aqui. Eu estaria fazendo as minhas obrigações. Então, que Deus continue abençoando vocês com muita saúde, muita vida. E assim, meus irmãos, que Deus ele permitir uma hora dessa, eu volto. A paz do Senhor.